Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos de volta aqui com nossos estudos, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, da cidade de Pardinho, São Paulo, e nossos estudos ficam gravados no nosso canal do YouTube, mas é sempre gostoso a gente participar, porque é aqui que a gente bate uma bola, né? Isso aqui, para quem está participando pela primeira vez, como a Liliane, que a gente agradece muito a presença, e a presença dos demais também, óbvio, isso aqui é um bate-papo, né? Não tem professor e aluno, eu sou apenas a coordenadora, que eu que preparo, então a gente conversa aqui de uma forma assim bem aberta, bem gostosa, para todo mundo poder participar e todo mundo poder aprender, e sempre sai assim coisas muito, muito enriquecedoras, né? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Acho que vocês devem estar vendo aqui, né? Nós, até o ano passado, nós estudamos até a questão 521. Hoje, ano de 2025, nós vamos começar estudando aqui esse item, né? Que faz parte da parte 2 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Que é a vida no mundo espiritual, a vida dos espíritos, como é que os espíritos funcionam, é a parte 2 do Livro dos Espíritos, e nós estamos nesse subitem aqui que se chama pressentimentos, né? Será que o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Quando a gente tem um pressentimento, será que isso a gente deve valorizar isso? O que vocês acham? O que você acha, José Roberto? Será que sempre o pressentimento é algo assim que a gente tem que valorizar? Que pode ser alguma coisa assim, soprada no nosso ouvido? Boa noite, tia linda. Boa noite a quem chegou depois. Aí a gente já está dando sequência aqui. É um prazer receber vocês. Boa noite, Helene. Consegui agora. Boa noite a todos vocês. A gente deve valorizar, sim, né? E avaliar esse pressentimento. Porque o pressentimento, ele pode vir tanto do nosso mentor como de um outro espírito. E devemos analisar, porque às vezes esse pressentimento pode ser o nosso pensamento também, né? Então, é algo que a gente deve dar importância e usar certos critérios para a gente avaliar qual a origem, né? Se o qual que é o resultado desse pressentimento? O que vai causar esse pressentimento? A gente deve fazer algumas perguntas para a gente ver se é um bom ou mau pressentimento. Doutora, está sem som. Obrigada, José. Está sem som. Isso, já arrumei aqui, desculpa. Exatamente, né? Isso que o José falou é mais ou menos o que ele fala aqui, ó, que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, geralmente, né? Também está na intuição da escolha que se haja feito, é a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto,
fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que essas memórias espirituais que nós temos antes da nossa encarnação, elas não se apagam totalmente, né? De uma certa forma, assim, a gente tem uma noção do que a gente vai passar por aqui, né? E muitas vezes é esse tipo de coisa, né? E geralmente, assim, a gente acaba meio que percebendo esse tipo de coisa que vem como um instinto, uma intuição, assim, olha, parece que vai acontecer alguma coisa, né? Tem alguma coisa errada, né? É interessante isso, essa memória que a gente traz muitas vezes da época que nós estávamos no mundo espiritual antes dessa encarnação, né? E aí, olha, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagas, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Isso José falou, né, José? Talvez a gente possa conversar um pouquinho mais, assim, o que será que a gente faz? Porque, ó, pode ser uma coisa de um espírito que não quer bem a gente, né? Ele pode soprar alguma coisa no nosso ouvido, pode ser alguma coisa da gente mesmo, que a gente está trazendo de outras vidas aí, da nossa vivência no mundo espiritual, e pode ser uma coisa de um espírito bom. Como que a gente vai definir, diferenciar isso? Você quer falar, mãe? Como que a gente vai diferenciar essas coisas, né? Como que a gente sabe o que a gente deve seguir do que a gente não deve seguir? Eu acredito que todos nós temos os nossos, aquela vozinha, né? Que vem do espírito que nos avisa, né? Mas seguir sempre o bom senso, né? Uhum. Seguir sempre o bom senso para termos, assim, maior certeza daquilo que nos está sendo falado, né, por instinto. Porque o instinto, eu acho que é a voz da alma, eu imagino. Sei. Eu acho que sim, eu concordo. Ô pai, você gostaria de completar alguma coisa? Ele vai falar aqui pelo meu celular. Eu não consegui entrar pelo meu celular. Tem problema, importante é você estar aqui. Tá bom. Uma boa noite a todos. Eu acho que é isso que a mãe falou, porque tem uma máxima que os espíritos deram para Kardec, que diz que é preferível você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Aquilo que te informam. Então, o que a mãe disse é o bom senso, porque, de repente, você recebe uma sugestão íntima de um espírito, que você não está vendo, não sabe se ele é um amigo protetor ou alguém que quer te jogar numa fogueira, né? Então, tem que se valer do bom senso. Isso é correto, não é correto? Faço isso ou não faço? Qual é a consequência, né? Tem que fazer uma análise para poder decidir da melhor maneira possível. Penso assim. Obrigada. Mas aí eu queria perguntar uma coisa, se o Benedito pode ajudar a gente no negócio aqui. Ele fala muito nisso de instinto, né? Que você, assim, de repente é bom você seguir o seu instinto naquele momento que às vezes, na verdade, o pressentimento, ele pode ser uma coisa que dê tempo de você pensar, ou pode ser uma coisa muito rápida, né? Que não dá tempo, assim, de você ficar fazendo grandes análises, assim, né? Eu concordo com o que vocês falaram, mas
Isso serve para algumas situações, né? E para essas outras situações, Benedito, assim, muito rápidas, assim, será que é bom seguir o instinto? O instinto é algo bom dentro da gente? Esse instinto, ou é alguma coisa assim, ligada a... Porque a gente fala assim, você tem um instinto assassino, né? Dá a impressão que o instinto não é uma coisa muito boa, muitas vezes, né? É verdade isso? Boa noite a todos. É uma pergunta complexa, né, Elaine? Precisaria conceituar melhor o que a gente vai entender quando a gente usar a palavra instinto, né? Porque dependendo do sentido que a gente der, vai ter uma resposta, né? A primeira ideia que me vem quando a gente fala de instinto é uma coisa mais mais um reflexo, assim, né? Por exemplo, você está andando por uma rua e, sem saber por que, por uma calçada, você sai daquela calçada e vai para outra, e no instante seguinte cai uma pedra que cairia na sua cabeça, né? Então, assim, não se sabe muito bem como é que foi, mas o nosso organismo detectou isso e se defendeu. Há um instinto de sobrevivência muito claro aí, né? E há vários exemplos, né, que nós podemos dar desse tipo de coisa, né? Quando se fala de instinto assassino... Foi Oi. Não, foi uma expressão, porque às vezes é comum a gente ouvir, né? Falar, fulano tem um instinto ruim, um instinto assassino. Então, pois é, a gente usa o termo instinto nesse contexto também, né? Mas aí está se referindo mais a um jeito de ser da pessoa, a personalidade, né? Enfim, o instinto dela, mas não no sentido de... Né? É um outro sentido, né, da palavra instinto, né? O primeiro que eu coloquei é o reflexo, né? Certo. Nesse segundo caso, eu acho que é mais o jeito de ser, né? Tem pessoas que são maldosas, né? E aí mas aí eu não deixaria, não usaria a palavra instinto para me referir a esse aspecto, sabe? Certo. E acho também, voltando um pouquinho na questão da intuição, não é? Eu lembraria também o seguinte, e dependendo do estado de espírito da pessoa, não é? Ela vai ter pensamentos, intuições que são coerentes com o estado de humor dela, né? Como Por, assim? ex- por exemplo, uma pessoa que esteja muito feliz, exaltada, muito eufórica, ela vai ter intuições alinhadas com isto, né? Isso mesmo, vai, né? Vamos ficar mais felizes ainda, né? É um estado mental, como o José Roberto falou no início, né? Nós temos que diferenciar as intuições que de fato vêm de fora, né? De espíritos bons ou maus, não é? De situações que são próprias da nossa cabeça, né? Certo. Então, uma pessoa que esteja muito eufórica, por exemplo, ela vai achar que está tendo intuições para que ela continue mais eufórica ainda, né? Uma pessoa que esteja muito triste, né, vai ter, entre aspas, intuições, né, para ficar mais triste ainda, né? Então, é preciso ter esse cuidado também, porque isso aqui é uma intuição minha, né? Pode até ser, né, dependendo
da vibe que a pessoa entra, pode até ser que um outro espírito entre junto e bote fermento na história, né? Sim. Então, tem todos esses detalhes que precisam ser muito bem questionados, né? Sim. Aham. Né? Até que ponto isso que eu estou supondo que seja uma intuição é de fato alguma coisa de fora, é minha mesmo, né? É como vocês disseram, né? Temos que analisar isto e, e com o bom senso, né? Certo. Lembrando que quando é uma coisa dos nossos mentores, dos nossos protetores espirituais, é possível que eles voltem a nos dar o mesmo conselho dias mais tarde, né? Então a gente começa a ter aquela mesma ideia, nossa, já é a terceira vez que eu estou tendo essa ideia, aí eu acho que é o caso da gente, né, considerar. Certo. Acho que a minha mãe está querendo falar mais alguma coisa, mãe? É, eu quero contar um poucas palavras, uma coisa que aconteceu, até não muito distante da nossa época de hoje. E foi um caso nítido de uma impressão muito forte minha, que eu até hoje não sei explicar o que aconteceu. Eu estava na sala e estava avistando a minha cozinha, e a Eneida estava lavando louça, né? A pia, a cuba da pia estava cheinha de louça e com água também, se vê que estava muito pesada, e eu dali da sala olhando a Eneida e conversando com a minha irmã. Minha irmã tinha vindo em casa para me contar alguma coisa dela, e eu estava olhando lá para a Eneida lavando louça. De repente, eu não sei por quê, eu falei para a Eneida, sai daí, Eneida, sai, vem para cá, saia daí de perto da pia. Não sei se você se lembra desse caso. A Sai Eneida de é minha perto, irmã, sai. né? É? Aí eu tô Aí, mal ela saiu, pensando. mal ela saiu, a culpa caiu, quer dizer, era um gabinete de porta vai e vem, e conforme a cuba caiu, ela abriu as portinhas do armário do gabinete, deslizou pela cozinha, teria pego nas pernas dela, né, se ela não tivesse saído dali. E aí a minha irmã que estava conversando comigo falou, como é que você soube? Eu falei, eu não sei, só me deu uma agonia tão grande que eu queria que a Eneida saísse de lá e depressa. Então, até hoje eu não sei se foi eu, como mãe, como preocupação, como espírito, pressenti, ou se foi o meu guia, ou o guia da casa, ou o guia dela mesmo, que tivesse me avisado, olha, teria visto, né, que estava descolando a cuba, porque era dessas cubas coladas por baixo, então o espírito teria visto e alertou, né? Muito, muito bonito esse caso, é bem um caso de pressentimento mesmo, né? É verdade. Ilustra bem o que nós estamos conversando aqui. Antes da gente continuar conversando e ver o que o Kardec explica para a gente, eu queria perguntar para a Liliane se você tem se você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui. Qual que é a diferença entre instinto e intuição? Será que isso que minha mãe teve foi um instinto, foi uma intuição, foi um pressentimento? Tem tantas palavras, né, para designar coisas parecidas. Então, doutora, boa noite a todos. Hoje eu vou ficar apenas como uma ouvinte, e eu acho que é um texto, assim, é um tema bem complexo, né? Como já foi dito, né? Isso aí. Às vezes a gente fica até com um ponto de interrogação em casos que, como aconteceu com a sua mãe, né? Então, hoje eu vou preferir ouvir para depois tentar entender um pouco mais. Sem problemas Obrigada. nenhum, imagina. O José levantou a mão ou foi a Neuzi que está aí com você? Foi eu. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que, por exemplo, o instinto ele está ligado mais à parte material, né, o corpo? Porque a gente fala que os animais têm muitos instintos, né? E a intuição está ligado mais à alma? Essa é a minha pergunta. Olha que pergunta interessante. Alguém gostaria de falar? Tia Florinda, a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
Boa noite, Elaine. Noite. Boa noite a todos. Aí eu acho que eu vou ficar na escuta. Difícil essa questão, né? Vamos lá, então, eu vou falar algumas coisinhas aqui, depois a gente vê o que Kardec fala para a gente. O instinto, ele está ligado à nossa memória muito antiga, né? Então, por que será que nós começamos a nossa evolução espiritual como seres unicelulares, né? Olha que coisa incrível, até antes disso, né? Nós sabemos, assim, através do próprio Kardec, da Gênese, enfim, assim, de outras obras básicas, que Deus é o Pai Criador e Ele cria princípios inteligentes, né? É como se, assim, a semente é a laranjeira? Não é, né? Só que se você botar a semente na terra, ela vai crescer e vai dar uma laranjeira, se ela for a semente da laranja, né? Então, assim, nós temos um potencial divino, mas nós começamos muito simples e muito ignorantes, né? Assim, de uma forma assim muito, muito longe dessa forma humana que nós temos hoje, né? Foram, sei lá eu quantos, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, nem sei, né? Isso só Deus é que sabe. Até que esse princípio inteligente, ele ficou animado com uma única célula, né? Ele se constituiu, e dele, né, passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, mas éramos já um espírito formado? Não, né? É isso que eu estou falando, é como aquela sementinha que depois vai virar semente, é uma laranjeira? Não é, né? A semente tem um potencial de ser uma laranjeira, né? Então, assim, não é que nós, como nós somos hoje, fomos uma pedra, não é bem assim, né? A gente não sabe exatamente como é, mas esse princípio inteligente, ele vai passando por muitas etapas, até que ele chega na etapa animal, né? E por que é importante isso? Porque nessas etapas nós vamos fixando no nosso psiquismo certas coisas, né? Como, por exemplo, o instinto de sobrevivência, né? Imagina um antílope lá no meio da savana, o desespero dele correndo do leão, né? Por quê? Porque ele está desenvolvendo esse estímulo, né? Esse instinto, na verdade, que ele precisa fugir, né? Então, isso não é de um dia para o outro que se desenvolve. Esses instintos, o instinto materno, por exemplo, né? Veja, assim, existem serpentes, né? Que elas devoram os seus filhotes, né? Existem outros animais que fazem isso também, né? Existem animais, aves, que escolhem um dos pássaros lá no ninho e joga fora o outro, né? Que é menorzinho, que não tem muita chance. Então, vocês percebem, assim, quanto nós precisamos evoluir até que a gente ganhou esse conceito de instinto materno, de proteção, né? Quando esse fluido, quando esse princípio inteligente era uma cobra, era esse pássaro, ele não tinha ainda. Ele precisou, assim, de muita evolução para ele chegar a ter esse instinto materno, né? Então, todos esses instintos, eles são coisas que estão, assim, na nossa memória muito antiga, né? São coisas que nós, enquanto espíritos imortais, desenvolvemos ao longo de
muito tempo, muito, que a gente não consegue nem imaginar. E esses instintos, eles são muito importantes para a gente, é o que o Benedito falou, é o instinto de sobrevivência, por exemplo, né? Vocês já devem ter visto, assim, vocês já devem ter essa percepção que quando a gente encosta a mão numa panela quente, vocês já perceberam que a gente tira a mão de lá e depois é que nós vamos perceber que a panela queimou a gente? A gente não pensa assim, olha, essa panela está quente, nossa, minha mão está queimando, então, puxa, vou retirar a mão, né? Não é assim. A gente encosta a mão e tira, isso é uma coisa reflexa, é uma coisa instintiva. Isso nós desenvolvemos muito, 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 muito longe na nossa evolução espiritual. Então, o instinto, ele não é necessariamente nem bom nem mal, ele é muito importante, na verdade, né? Bom que eu quero dizer, assim, claro que o instinto é bom, ele não é bom do ponto de vista moral, vamos dizer assim, né? Ele é uma coisa que Deus fez com que, desde os animais até chegar no ser humano, fosse desenvolvido para que nós tenhamos o nosso corpo intacto, porque é muito importante a gente ter um corpo intacto para aquilo que nós precisamos viver, né? Para a gente poder cuidar do outro, então, instinto de cuidar, de proteção, né? Então, tudo isso é o instinto, né? Como o José falou, ele vem lá dos animais, bem, porque ele vem muito antes, ele foi sendo desenvolvido, então, quando nós chegamos aqui, a gente retém esse instinto, ele está numa parte do nosso cérebro que ela foi sendo desenvolvida ao longo de bilhões, trilhões de anos, né? E a intuição, de fato, José, a intuição é algo que, como você, como o Benedito, como meus pais falaram, depende da nossa sensibilidade, né? Se a gente se liga a espíritos bons, nós vamos ter boas intuições, né? Quem é que vai estar do nosso lado soprando assim, olha, fala para sua filha sair da pia, né? Porque isso daí, eu estou vendo aqui, você não está vendo, mas eu, como espírito, eu estou percebendo que essa pia não está muito boa e ela vai cair, né? Olha, não passa por aquela calçada ali, porque vai cair um vaso na sua cabeça, eu estou vendo que aquele vaso está quase caindo, né? E se você está conectado com essas forças espirituais superiores, automaticamente você acaba aceitando isso como uma intuição, que não tem nem explicação, e você acaba fazendo aquilo, né? Então, mas a nossa questão, eu vou pôr aqui de novo, para a gente continuar, era o seguinte, ó. Aqui. Veja bem, se eles são vagos assim, né? Como que a gente deve fazer na incerteza? Ó, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito. Ou ora a Deus, né? Reze a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós, né? Ou seja, esse bom pressentimento, essa intuição boa, só pode vir de um espírito bom. Então, se você tem uma boa sintonia, se você está orando sempre, se você tem tempo, assim, você está pensando, dá tempo de você pensar o que vai fazer, você faz uma oração, né? Agora, se é alguma coisa assim rápida, que mal dá tempo de você pensar, como, por exemplo, nesse caso, né, que você teve um pressentimento que a pia ia cair. Mas veja, por isso que a gente não deve orar só para pedir coisa para Deus. A nossa vida tem que ser uma oração, né? Nós temos que estar sintonizados com Deus e com os espíritos de luz o tempo todo, porque nem sempre você vai ter como parar, fazer uma oração, pedir a Deus que, olha,
né? Isso assim, a prece que você faz de manhã, a prece que você faz à noite, os pensamentos que você tem durante o dia, o seu modo de ser, eles vão fazer com que aquilo seja praticamente uma prece. Ficou claro para todo mundo isso? Alguém queria falar mais alguma coisa sobre isso? Ou podemos passar para frente? Eu acho que está bem claro. Tudo bem? Vamos em frente, então? Se vocês quiserem me interromper aí, vocês podem interromper, tá bom? E aí, olha, os avisos dos espíritos protetores, né, objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Eu acho que a gente já até conversou sobre isso, né? Quer dizer, esse menino aqui que vai fazer uma prova bem difícil, é uma coisa da vida particular dele, mas será que a mentora dele pode ajudar, né? É claro que sim, né? Os espíritos, eles podem ajudar a gente em tudo, né? Eles se esforçam para que vocês vivam o melhor possível, mas quase sempre vocês tampam os ouvidos aos avisos salutares e vos tornam desgraçados por vossa culpa, né? Quantas vezes a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse ouvido a minha intuição, né? Se eu tivesse parado um pouquinho e pensado um pouquinho mais, né? Aceitado um pouquinho mais isso, né? Então, assim, é claro que os bons espíritos, eles querem o nosso bem, né? Eles gostam da gente. Então, eles vão acabar ajudando em aspectos materiais também, desde que aquilo seja uma coisa razoável, né? Que esteja na nossa programação espiritual, né? Então, bom, daí vem essa pergunta, né? Será que todos nós temos um pouquinho de médiuns? Que você acha, Neuzi? Se a gente ouve essas intuições, qual que é a diferença de um médium que senta lá na mesa mediúnica e de uma pessoa que ouve um pressentimento que vai cair uma pia em cima da filha dela ou que tem um vaso que vai cair na cabeça, né? Será que todo mundo tem um pouquinho de mediunidade? Ah, sim, todo mundo tem, né? Só que tem aquelas pessoas que são mais sensíveis. Exato. Outras não, né? Mas tem umas pessoas que às vezes nem tá tão ligada assim em religiões e assim, e a gente sabe que tem aquela sensibilidade. Exatamente. Até desconhece, né? Fala, nossa, não sei por que eu tô sentindo isso. Mas é interessante, né? Por isso que é bom sempre estar ligado, né? É exatamente isso que a Neuzi falou, não tenho que tirar nem pôr, assim. Existem os médiuns que são médiuns ostensivos, né? Que são médiuns que tem, como o Chico Xavier, que viu um espírito do mesmo que a gente vê, da mesma forma que a gente vê um encarnado, né? Mas, de alguma forma, isso está até no livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns afirma no seu início que todos somos mais ou menos médiuns, né? Porque médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Esta faculdade é inerente ao homem. Já pensou se a gente fosse totalmente surdo ao mundo espiritual? Como que eles iam poder ajudar a gente? A gente tem que ter uma ligação, né? E, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Todos nós podemos nos comunicar, né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva.
E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Mesmo quem é médium, tem uns que veem mais, outros ouvem, outros... enfim, né? Cada médium tem a sua mediunidade, né? Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações, né? Então, nós temos todos essa sementinha da mediunidade, todos nós podemos ter essas intuições e podemos ter esse contato com a vida espiritual, né? Agora, é tão interessante essa parte que se segue, porque é algo assim que eu já pensei muito nisso aqui, queria até conversar com vocês. Olha, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Ele fala assim, né? Certamente, pois que vos aconselham. Aí ele pergunta assim, exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, olha aqui a minha dúvida, né? Essa dúvida eu tenho já faz muito tempo e tenho meditado muito nisso, né? Será que os espíritos, eles ficam do nosso lado tentando fazer aquilo que a gente precisa passar? Por exemplo, né? Olha, está na minha programação espiritual morrer de um acidente aéreo. Vamos imaginar isso, né? Será que existe um grupo de espíritos ou um espírito que coloca todo mundo, né, naquele voo que vai cair, né? Como que é isso, né? Não é interessante pensar nisso, né? Mas assim, todo mundo que precisa desencarnar de um acidente aéreo foi parar naquele voo. Como que isso acontece, né? Todo mundo, eles ficam intuindo a pessoa para pegar aquele voo, para viajar naquele dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Você já parou, José Roberto, para pensar nesse tipo de coisa? Assim, como que os espíritos fazem, materialmente falando, para que certas coisas aconteçam ou não aconteçam? Eu penso que o trabalho espiritual, ele é de uma grandiosidade enorme, né? Talvez algo que vai acontecer para a gente daqui 5 dias, uma semana, os espíritos já estão preparando esse ambiente, esse cenário para que aconteça, né? Mas isso significa que vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio também, e de repente a gente não vai aceitar uma intuição de um espírito, por exemplo. Né? Então, é bastante complexo isso, né? De dar uma resposta assim, afirmativa, mas que eles interferem tanto material como moralmente, isso eu tenho certeza. Eu gostaria de perguntar isso para vocês. Quem que gostaria de comentar sobre isso? Assim? Será que, no caso, por exemplo, lá do tsunami que teve há vários anos atrás aí, né? Será que os espíritos, eles intuíram para aquelas pessoas tirarem férias naquele lugar, naquela época? O que vocês acham? Assim, juntaram todo mundo ali que precisava passar por isso, mas não é uma coisa estranha, assim, que um espírito do bem, assim, sopre para uma pessoa ir para um lugar que vai ter um tsunami? Vocês gostariam de comentar? Quem que gostaria? Levanta a mão aí e fala. Ninguém quer falar? Fale, Benedita. Eu acho que nesse tipo de situação pode haver, evidentemente, a influência de mentores, né, direcionando uma pessoa
para embarcar neste voo e não no outro, né? Mas eu acho que antes disto, cada um de nós traz no nosso coração, vamos dizer assim, na nossa alma, aquilo que a gente precisa fazer, precisa passar aqui nessa encarnação, né? Então, eu acho que nós temos, assim, já está... Vamos imaginar que alguém tivesse uma vidência tão elevada que pudesse ver nas pessoas determinadas marcas. Essa pessoa tem uma marca aqui, isso significa que ela vai viver 100 anos de idade. Ou o outro aqui tem uma marca que indica que ele vai morrer assassinado. Aquele outro tem uma marca, né? Dizendo que vai ser uma pessoa muito importante para a humanidade, vai fazer coisas boas para muitas pessoas. Ou seja, aquilo que que está traçado, aquilo que foi combinado na espiritualidade antes da encarnação, isto fica como marcas dentro de nós. E a vida, o universo, detecta essas marcas e encaminha as pessoas para que elas, então, percorram aquele caminho, não é? Como, por exemplo, um ímã, né? Assim, a gente tem duas pecinhas, né? Tem um prego e um ímã, né? A gente vai juntando os dois, eles grudam, eles se atraem de uma tal forma né, que aí, assim, há uma ligação muito intensa. Do mesmo modo, eu acho que estas marcas que estão no nosso perispírito e que são marcas energéticas, né, é uma energia do nosso espírito que está ali, e nesse campo energético tem marcas, né? E aí o universo lê essas marcas e diz, você vai para cá, você vai para lá. Então, eu não acho que necessariamente tenha ação de espíritos de uma forma direta. Eu acho que pode haver simplesmente uma, uma resposta magnética, né, mostrando, direcionando as pessoas para que executem aquilo que já foi combinado e que está marcado no espírito, no perispírito de cada um. Então, eu acho que há um magnetismo no universo que direciona as pessoas para cá ou para lá. Sabe que eu também achava que fosse dessa forma, né? Mas quando eu fui preparar esse capítulo aqui, eu falei, nossa, é interessante isso, como é o estudo, né? Porque a gente lê muitas coisas, porque não é a primeira vez que eu estou lendo o Livro dos Espíritos, né? Eu leio, eu já li anteriormente, e agora eu estou preparando assim esses PowerPoints aqui para a gente estudar. E Kardec fala isso de uma forma muito clara, isso, né? Quer ver? Olha só, eu vou ler aqui, depois a gente conversa de novo. Porque se a gente pensar bem, essa questão do o que é o universo que conspira para uma coisa acontecer e para outra coisa acontecer, né? Se não é o próprio conjunto de espíritos, enfim, a gente não sabe exatamente, né? Mas olha o que ele fala aqui, ó. Os espíritos têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ele responde categoricamente sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Olha só, imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação
por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, então eu vou ler de novo aqui, ó. Por não ser assim, por não ser mágico, é que nos parece oculta a intervenção que eles têm nas coisas deste mundo, né? E muito natural nos parece que as coisas se executem com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram, né, eles fazem de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Agora ele dá alguns exemplos aqui, ó. Tendo como tem ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada e a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Quer dizer, as leis da natureza são imutáveis, né? Fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado, uma coisa inesperada, e em contrário àquelas leis. Eles não fazem isso, né? Ó, então, uma pessoa se joga da janela e sai voando. Isso não existe. Nenhum espírito vai conseguir fazer com que aquela pessoa saia voando. No exemplo que você deu, né, que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer, falecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Olha outro exemplo que ele vai dar. Tomemos outro exemplo, em que não entra matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dizer-se, né, que tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que dirigiram para o homem, né, os espíritos fizeram com que o raio atingisse o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só porque o homem não estava lá embaixo, né? Então, no caso, mais um exemplo, ó, no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, dar um tiro na outra, que apenas lhe toca superficialmente, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o espírito alvejado não tem que perecer deste modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar
o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Né? Os espíritos não conseguem deter um projétil, né? Uma bala, né? Isso porque aquilo é uma lei da natureza, né? É uma lei de energia cinética, ali a coisa vai embora, né? Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Quer dizer, será que um espírito que não gosta da gente, ou simplesmente que quer se divertir às nossas custas, será que ele consegue fazer alguma coisa para nos tirar do sério, né? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos das pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimento, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes, né, falar que eles, né, falar que a responsabilidade é deles só, todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo, né, por descuido seu, do que por culpa dos espíritos. E aí, ele fala ainda aqui, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas, os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes sim, como prova. Quase sempre, porém, recusam, né? Como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado, ou seja, nem sempre os espíritos vão fazer tudo que a gente quer, né? E se são bons ou maus os espíritos que concedem esses favores, né? Uns e outros, depende da intenção, que foi aquilo que a gente já conversou no início também. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona, né? Então, veja que interessante. Eu já passo a palavra para a senhora, tia. É uma coisa tão interessante isso, assim, que a gente fica pensando, nossa, gente, mas um espírito ter que, né, chegar aqui para mim e falar assim, olha, resolva ir para esse lugar, eu sei que aquele avião, ele não está bom, né? E daqui, no voo tal, número tal, ele não vai aguentar. Então, eu vou reunir todos os espíritos encarnados que precisam entrar naquele avião, eu vou reunir ali, porque naquele dia esses espíritos vão ter que desencarnar. Para a gente, parece uma coisa assim, ai, meu Deus, como que alguém pode fazer isso, né? Só que isso, eles têm uma outra visão, eles têm uma visão de que, olha, isso vai ser bom para você, como um pai, né? Por exemplo, assim, você não planeja para um filho seu que você vai naquele dia da vacina para o filho, né? O filho você nem conta para o filho, porque senão ele já começa a chorar hoje, né? Você, olha, vou ligar lá na segunda-feira, eu vou lá a tal horas, e ele vai ter que encarar isso, porque vai ser bom para ele, né? Então, eu acho que nós somos tão pequenininhos que a gente não... É bom que a gente nem saiba mesmo, né? Mas eu acho que em plano maior, de alguma forma, isso que o Benedito chamou do universo, faz esse magnetismo, dá certo? É verdade, mas a gente não sabe exatamente como. É muito provável que existam espíritos que tenham como missão, né, fazer justamente isso, que deem certo, que aquelas pessoas estejam. O que a gente fala, olha, fulano estava lá no dia errado, na hora errada, né? Tomou um tiro, sem querer, uma bala perdida. Às vezes não era dia errado e hora errada, às vezes era uma coisa que ele realmente, que foi planejado pela espiritualidade estar ali. Oi, tia Florinda, pode falar.
Oi, Helene. Então, eu sempre escuto falar que não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus, né? Eu acho assim, eu acho que se a pessoa está passando por aquilo, porque ela teve algum karma de outra existência, né? Existência passada, então ela tem que passar por aquilo. Já eu ouvi dizer também que a gente já nasce tudo escrito assim, num papel, que é o que a gente vai passar quando a gente vai morrer. Não sei se é verdade, se é certo. Você pode dizer. Como nós já estamos aqui para terminar, né, que só faltam 3 minutos, eu gostaria de até deixar essa pergunta para a gente pensar e começar com ela no nosso próximo estudo, né? Será que tudo, extremamente tudo o que a gente passa é da vontade de Deus, né? Ou será, tia Florinda, que tem também aquilo que ele falou naquela questão, assim, olha, não é justo a gente falar que tudo depende dos espíritos, né? Ó, tudo que aconteceu, torci o meu pé, né? Estava no meu planejamento espiritual ou você torceu o pé porque você não olhou direito? Não estava no planejamento. Às vezes não estava, né? Então, assim, porque nós temos o nosso livre-arbítrio também, né? Se tudo fosse escrito, onde que está o nosso mérito também, né? A gente tem, eu acho que assim, em linhas gerais, as grandes coisas, as coisas mais importantes da nossa vida, a gente vem com um planejamento, mas fazer aquilo acontecer ou não acontecer depende muito do nosso livre-arbítrio também, né? Agora, coisas muito importantes, né? O que nós estamos falando, assim, é aquilo, olha, é uma bala perdida, é uma pessoa que, por azar, subiu numa escada, que a escada quebrou e a pessoa morreu, né? Por azar, a pessoa estava passando naquele momento ali. Olha, gente, aquela ponte do Rio Tocantins lá. Vocês já imaginaram que azar, entre aspas, a pessoa passar por aquela ponte exatamente a hora que a ponte cedeu e a pessoa cair no rio e morrer, né? E isso não pode ser do livre-arbítrio, né? Pensa bem, isso daí é uma coisa planejada. Alguém planejou isso, né? Viu que a ponte ia cair e aquela pessoa tinha que passar por isso e ela foi intuída a passar bem naquela hora ali, né? Ficou claro isso? Assim, são coisas assim, muito, muito importantes, né? Oi, mãe, você quer falar rapidinho, que nós estamos quase acabando aqui? É rapidinho mesmo. Se tudo já tivesse sido escrito, seria um determinismo. Então, sendo um determinismo, não poderíamos culpar os ladrões, os assassinos, os estupradores. Então, logicamente que não é bem assim, não, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e não há determinismo, nada foi escrito anteriormente. Tudo que nos acontece é devido ao nosso livre-arbítrio. E é uma coisa interessante, né, que a gente acaba lembrando aquilo que Jesus falou, né, que assim, é importante que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier, né? Ou seja, assim, pode até ser que haja uma briga de facções e tenha uma bala perdida que vá fazer com que uma certa pessoa que não tem nada, que esteja passando por ali por acaso, tome essa bala perdida. E aí Deus usou essa situação como algo importante para que aquela pessoa tivesse essa experiência da bala perdida, né? Então, é importante que venha o escândalo. Mas essas pessoas que geraram isso, certamente elas vão ter que se entender com Deus depois, né? Enfim,
Ficou claro, tia Florinda? A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa? Ficou bem claro, Elaine. Benedito, você gostaria... Adorei a aula. Que bom, obrigada, tia. A senhora, o bem, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Você concorda com isso que eu falei, com o que Kardec falou? Sim, tranquilo, está tudo certo. Muito obrigado. José Roberto, Neuzi? Sim, concordo. Para nós está ótimo. Joia. Mãe e pai, vocês gostariam de conversar, falar mais alguma outra coisa? Não, filha, está tudo ótimo, foi muito esclarecedor tudo. Muito obrigada. Obrigada. Nem eu, está tudo em ordem, gostei, bem, uma boa orientação. Liliane, você quer falar agora no final alguma coisa, querida? Hoje foi seu primeiro dia aqui, espero que você tenha gostado, porque é desse jeito o nosso estudo, bem dinâmico, bem assim, para estudar mesmo, né? Não é só para ficar ouvindo um negócio ali que dá sono, né? É bem movimentado. Hoje eu só tenho que agradecer mesmo. Estou aqui pensando, raciocinando, que é um assunto que eu sempre falo bem complexo, né? Sobre o livre-arbítrio, sobre também a lei da ação e reação, né? Sobre os desencarnes coletivos também, que eu acho que pode entrar também em alguma parte. Se eu tiver salvo engano, por favor, vocês me corrijam. Não, é exatamente isso. Eu acho que é um estudo para a gente pensar, e eu acredito que as dúvidas sempre vão ter, né? Com certeza. Mas foi de muita valia, e na próxima semana, com certeza, eu vou estar junto com vocês. Nós resolvemos, esse ano de 2025, fazer estudos alternados com mediunidade, porque nós somos também um grupo mediúnico, né? E a gente sente essa necessidade de estudar, mas todo mundo está convidado, né? Então, assim, uma sexta nós vamos fazer o Livro dos Espíritos, na sexta seguinte a gente vai pegar um tema mais voltado para o estudo da mediunidade. E todos nós, como nós vimos, somos um pouco médiums, né? Então, é muito importante a gente estudar a mediunidade também, tá bom? Então, esse estudo aqui continua daqui 15 dias, né? Daqui 2 semanas, mas nós vamos estudar semana que vem também, vamos trazer alguma coisa bem legal sobre mediunidade, tá bom? E todo mundo está convidado. E aí eu vou encerrar, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão maior, aos espíritos de luz, mentores desse trabalho, agradecendo profundamente todas essas lições, agradecendo demais a Kardec, a Emmanuel, a André Luiz, a todos esses mentores queridos que tanto material de estudo nos proporcionam, e que nós tenhamos sempre muita vontade de aprender. Muito obrigada, Senhor, e dá-nos a todos uma boa noite. Que assim seja. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. Muito obrigada pelos esclarecimentos.